Lançai a rede à direita do barco e achareis. É somente a palavra do Senhor que dá eficácia ao trabalho dos discípulos. Somente após a obediência à palavra do Senhor é que acontece a multiplicação. Somente após a obediência à palavra do Senhor é que o trabalho estéril do homem ela se torna fecundo. Lançar a rede à direita faz a diferença. Lançar a rede para onde o Senhor manda, acontece verdadeiramente o milagre. O Senhor, através desta passagem, ele ensina ao homem como ele deve agir. Diz a palavra que os discípulos se encontravam perto do mar de Tiberíades. Este lugar era um cemitério. E sobre este cemitério foi construída uma cidade. Uma cidade que ficava frente ao mar da Galileia. Na Galileia, que o Senhor promete que se encontraria com seus discípulos. Como nós acabamos de ler no número 68 da liturgia. Na Galileia me vereis. O Senhor não marca um encontro num templo. O Senhor não marca um encontro numa sinagoga. O Senhor não marca um encontro, uma reunião no meio dos rabinos. O Senhor marca um encontro no cemitério. E a partir dos ossos secos, Ele começa a dar vida ao que estava morto naquela época. Nós acabamos de ler no livro Apocalipse explicado 513, que aquela igreja daquele tempo era uma igreja totalmente que havia sido destruída. A palavra de Deus, aquela palavra que os judeus utilizavam, aquela palavra no verbo original, no hebraico, ela tinha sido substituída pelos próprios costumes dos próprios homens. Por isso que o Senhor fala, vós, diz, anulais as sagradas escrituras pelas vossas tradições. Então, somente ficou a estrutura e somente dentro da igreja haviam tradições humanas, mas não a palavra. Então, esse estado da igreja foi representado do Senhor vindo para a sua igreja, mas uma igreja morta. E a partir dele, a igreja ela começa aqui a adquirir vida. Aleluia. E a vida começa quando Pedro está nesse lugar, olhando para o mar. Somos nós. Estamos na igreja, olhando para o mar da palavra. Assim são os discípulos. Estavam todos reunidos, num estado natural, né? Um estado que eles não conheciam coisas espirituais. Disse Pedro, vamos pescar. Pedro disse, a primeira palavra que nós lemos aqui, disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe também, nós vamos contigo. Aleluia. Disse-lhe Pedro, vou pescar, significa vou pesquisar, vou conhecer, vou investigar a palavra. Aleluia. Vou pescar no mar das Sagradas Escrituras. E Pedro foi. E quando isso acontece, quando isso, o próprio impulso do homem, muitas vezes, passa um dia, passam 2 dias, passam 10 anos, 20 anos, e nada pescamos. Continuamos somente navegando, mas ainda não pegamos o peixe que se encontra do lado direito do barco.
A gente começa a pescar de esquerda, para trás, para frente, lança a rede, querendo entender alguma coisa da Sagrada Escritura. E assim está a igreja em geral. O homem se esquece que somente vai encontrar peixe do lado direito do barco. Mas que coisa é esse lado direito do barco? Né? Então o Senhor Jesus está olhando eles. Não está? Quando nós, ainda que não entendamos a palavra e estamos lendo a palavra, nós estamos sendo observados pelo Senhor. O Senhor está lá de longe, como que de longe está observando. Ele está perguntando, temos algo para comer? E os discípulos disseram que não. Mas é um não de reconhecimento de que nenhuma verdade, nenhuma sabedoria provém deles. Isso é não. Tens algo para comer? Não. Significa que nenhuma sabedoria que me dá de comer é o Senhor. Esse tipo de confissão de fé, né, faz que João está junto com Pedro. João disse assim, é o Senhor quem está perguntando. É o Senhor. Imediatamente Pedro disse, estava nu e se lançou no mar. Aleluia. Essa nudez representa a inocência em que eles se encontravam. Nós precisamos dessa inocência. Quando nós estamos no mar das Sagradas Escrituras, quando nós estamos pesquisando as Sagradas Escrituras, nós precisamos acreditar na palavra que está nas nossas mãos. Nós precisamos dizer que esta palavra é santa, que esta palavra tem poder, que esta palavra faz milagres. Quando nós temos essa fidelidade diante do Senhor, nós estamos em estado de inocência, estamos em estado de confiança. A nudez de Pedro representa essa fé pura, como uma criança, mas agora uma criança com sabedoria. E Pedro se lança no mar ao encontro do Senhor. Essa é a nossa postura. Quando o homem acredita mesmo, é como que se lançou no mar. Você leu as Sagradas Escrituras para quê? Não é para se encontrar com o Senhor? Justamente, é o amor que avisa a Pedro. É o amor, João, que avisa a sabedoria, as coisas verdadeiras que estão em nós. É o amor que avisa. Está na hora de se lançar no mar, ir ao encontro do Senhor. E Pedro fez isso. Mas foi João que avisou. É o amor que identifica que coisa é certo, que coisa é errado, que coisa é bem, que coisa é mal, sabe que coisa é do Senhor, que coisa não é do Senhor. Então, quando o homem se lança no mar, ele já vai passando por um processo constante de mudança na sua vida. Perceba que, em outra oportunidade, no livro de Lucas, capítulo 5, Pedro também testemunha de uma multiplicação de peixes. E Pedro vê o Senhor fazendo tremendo milagre, porque também naquela noite eles não tinham pescado nada. E o Senhor faz um milagre e tem abundância de peixes. E Pedro diz assim, Senhor, aparta-te de mim, porque sou pecador. Meu Deus. Mas aqui também acontece a multiplicação de peixes. Mas Pedro agora não diz, aparta-te de mim, agora eu vou a teu encontro. Aleluia. É a mudança do homem. O homem, nem sempre, ele é o mesmo. O homem começa pecador, mas não acaba pecador. Ele acaba perdoado, continuando sendo pecador, mas ele acaba perdoado. Glória a Deus. E é o perdão justamente que nos dá, digamos assim, essa atitude de nos aproximarmos do Senhor. Porque enquanto o homem sente que é pecador, ainda como que tem vergonha de se aproximar do Senhor, mas quando os pecados são perdoados, a pessoa se sente filho de Deus. Aleluia. E você se aproxima e vem em direção a Ele. Glória a Deus. Né? Em inocência, porque sem inocência ninguém se aproxima do Senhor.
pensamentos paralelos, pensamentos opostos, pensamentos de crítica, pensamentos de dúvida, pensamentos e tantos pensamentos que tiram a nossa inocência, não deixa que nós nos aproximemos. Então precisa o homem despertar a inocência. E somente a inocência ele é despertar, porque nós somos inocentes. Nós já fomos crianças, por isso estou falando, que nós somos inocentes. Dentro de nós existe um lugar onde a inocência ainda existe, está viva. Aleluia. Mas ela foi como coberta, né, por diferentes camadas que nos tornou ásperos, né, desconfiados. Mas a inocência ainda está lá dentro. E é somente o Senhor que abre essa inocência, essa confiança, essa fidelidade, esse amor, essa fé, essa esperança. Ela é alcançada, mas é quando nós dissemos: vou pescar, vou pesquisar, vou conhecer as Sagradas Escrituras. E nesse processo, o amor identifica o Senhor, a inocência brota e se lança ao encontro do Senhor. Aí tem a mudança. O peixe, né? O pescador, o mar, a rede, o barco, tudo aquilo tem uma representação para nós trabalharmos. Ninguém se lança ao mar para pescar sem rede. Ele precisa de uma rede. E quando ele se lança no mar, o mar simplesmente é a multiplicação do que se chama água. O peixe era, digamos assim, 153 peixes que Pedro contou. E ele arrastou a rede, né? Este é um início de ministério. Quando nós leemos no livro do Gênesis, capítulo 7, 24, quando nós leemos no livro do Gênesis 8, 3, nós vemos que aos 150 dias, disse, a arca parou de flutuar e a arca repousou após 150 dias. Igualmente, se os apóstolos pegaram 153 peixes, é porque eles já passaram por um estado de tentações. As tentações, as, digamos, dificuldades da vida deu a eles tal firmeza que agora eles podem começar um trabalho que somente eles podem fazer. Um novo começo. Esse é o significado do 153. E o peixe é um animal de sangue frio. O peixe não é um animal de sangue quente. E o peixe significa verdades, porém verdades específicas. Enquanto o mar significa verdades gerais, o peixe significa verdades específicas. E os peixes, sendo pescados, significa as instruções da verdade proveniente do bem que a gente vai receber. Então, é instrução, é reforma. Mas precisamos que esses peixes, primeiramente, entrem na brasa. Na brasa, onde está o pão do Senhor e o peixe do Senhor. Você conjunta o que você sabe com as coisas que o Senhor te ensina. Aleluia. Não somente fica no nosso. Não, o nosso é do Senhor. E o Senhor chama. O que tu aprendeu, traz para aqui. O que tu fez de bem, traz para aqui. Glória a Deus. Para que seja aquecido pelo amor celeste. Então, quando isso acontece, nós, pela primeira vez, sabemos realmente quem é o Senhor. Esta foi a terceira vez que o Senhor Jesus se apresentou a seus discípulos. Mas veja bem, Pedro, ainda sendo a terceira vez, não conheceu o Senhor. Não conheceu o Senhor. Porque o Senhor vai se manifestando em diferentes graus. Se o Senhor, na primeira vez, Ele se apresenta a nós de uma forma natural. Mas quando Ele se apresenta no seu estado espiritual, é como se Ele fosse desconhecido, porque nós somente conhecemos ao Senhor no seu estado natural. Quando nós somente lemos a palavra,
literalmente, e o Senhor se manifesta espiritualmente, muitas vezes o Senhor não é reconhecido por nós. E aquelas pessoas que chegam no estado espiritual e depois o Senhor se apresenta no seu estado celeste, aquele que está no estado espiritual e olha para o celeste, como que não reconhece. Então, de estado a estado, de grau a grau, precisa um tempo de instrução. Aleluia. No sermão passado nós falamos sobre a passagem daqueles 2 discípulos que iam para Emaús. Nós vimos nessa passagem que os discípulos saíram de manhã e foi de manhã que eles se encontraram com o Senhor. E somente foi no final do dia, na tarde, no final quase virando a noite, né, que eles reconheceram o Senhor no partir do pão. Foi o dia todo de instrução. Pegando o livro de Moisés, profetas, salmos. Igualmente, o Senhor, muito de manhã, está na beira do mar e no final da tarde chama seus discípulos para jantar. Para jantar. Ele está muito de manhã na beira do mar, olhando seus discípulos, mas na hora de comer o peixe, não é para tomar café. Aqui diz, vinde, jantai. Aleluia. Então, é todo um dia em que o Senhor está instruindo, ainda que muitas vezes parece cansativo ler as Sagradas Escrituras e pesquisar as Sagradas Escrituras para entender, para passar, mas é um momento longo da nossa vida que nós precisamos essa dedicação. Um sermão que pode durar 15 minutos, um sermão que pode durar 20 minutos, é um sermão que na realidade foi pesquisado 3 dias, 4 dias. Vinde para jantar. Você pergunta e a resposta demora em chegar, mas é um trabalho, digamos assim, de regeneração. Então, esse trabalho de regeneração nos faz, né, de homens simples em pescadores. De homens simples em pesquisadores. De homens pesquisadores em pescadores, não de peixes, mas de homens. Pescador de homens é o homem que instrui o outro. Que melhor ofício, que melhor trabalho, que melhor uso para dentro da igreja e a sociedade. Diz, vos farei pescadores de homens. Aleluia. Né? Homens que instruem a outros homens. Né? E homens que são chamados não para pegar peixinho, diz para pegar peixe grande. Né? Ou seja, são as verdades mais profundas da Sagrada Escritura, que são enormes. Né? Então nós somos chamados para esse tipo de ministério. Né? Homens e mulheres, vos farei pescador, né, de homens. Né? Pessoas que instruem o resto. Né? Pesca. Colhem o peixe. Aquelas pessoas que estão no entendimento natural, diz, elas são colhidos e são aquecidos na brasa do Senhor. Essa é a nossa função. Você colhe o peixe, são pessoas que estão nas verdades naturais, simplesmente, têm um entendimento muito externo ainda das Sagradas Escrituras, colhe elas, puxa com a rede, com a doutrina. Né? Diz que quem dos discípulos foi puxar a rede? Aqui diz na palavra, diz, verso 11 do capítulo 21, Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra. Você vá com sua rede. Sua rede é um conjunto organizado de verdades, um conjunto coerente. Como você apresenta a nova igreja? Como que você apresenta uma parábola explicada pela nova igreja? Essa é uma rede. Você prende a atenção de alguém. Você prende alguém com sua forma de explicar as Sagradas Escrituras. Aleluia. Você pegou o peixe e disse Pedro, puxou a rede. Você vai puxando ele devagar. E traz e entrega para o Senhor. E ele é colocado no calor do Senhor, nas brasas do Senhor. Essa brasa que está, o Senhor tem sua brasa.
justamente significa já digamos assim, aquela purificação, né? O santo dos santos, ela era constituída somente pela palavra do Senhor, no santo dos santos. E no santo existia a menorá, existia a mesa dos pães e existia a mesa dos perfumes que tinha brasas. Nessa mesa da brasa, que era a mesa dos perfumes, ela representava as orações dos santos. Então, nós pescamos com a nossa fala, prendemos a atenção de uma pessoa e traemos para a brasa, significa a pessoa constantemente estar orando por essa pessoa. É um trabalho ativo, não é trazer e deixar. É um trabalho muito ativo e oração é muito difícil. É muito difícil orar pelo bem de uma pessoa. Então, é todo um movimento. Então, o que? No início, disse, o Senhor marcou um encontro. Eu vou marcar um encontro, não fique estranho. Marca um encontro com alguém no cemitério. Mas disse, no cemitério, o Senhor ressuscitou dos mortos. Aleluia. No cemitério, verso 14 do capítulo 21 de João. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava a seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Aleluia. Tiberiades, que nós leímos no primeiro versículo, diz, nesse lugar, ele ressuscitou dos mortos. Nesse lugar, ele começou a ressuscitar a sua igreja. E hoje em dia, estamos vivendo essa igreja cristã, instaurada pelo Senhor Jesus, 2000 anos atrás. E graças a ele, nós estamos hoje em dia entendendo algo mais, né? Sabendo algo mais acerca dele. Quanto mais sabemos, com certeza, mais vamos amar ele. Quanto mais conhecemos acerca do Senhor, mais nós vamos amar ele. Engano alguém que diz que ama Jesus sem conhecer ele. E nós somente podemos conhecer ele através das Sagradas Escrituras. Então, que o Senhor abençoe cada um de nós. O Senhor abençoe as famílias aqui representadas. O Senhor abençoe as crianças. O Senhor abençoe os adultos, os velhos. A nossa vida espiritual, principalmente, que fique abençoada. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A salvação, a glória, a honra e o poder pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Amém.